Seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou relatar a minha experiência em mais uma viagem concluída com meu Fluencer. Meu carro tá aqui, já lavei, mas já tá sujo de novo. Fiz uma limpeza geral interna dele. E vamos sentar aqui um pouquinho na rede e eu vou passar aqui os meus gastos. Eu fiz aqui algumas anotações e algumas observações em relação ao carro, tá? Da minha experiência, beleza? Primeira coisa, eu vou tentar localizar aqui os gastos que eu tive para mim ir de Goiânia para Imperatriz do Maranhão. Eu abasteci basicamente 3 vezes. Completei, enchi o tanque aqui, perto de casa. Aí na próxima parada eu completei e na outra eu coloquei, se eu não me engano, foi R$200 de gasolina. Vou localizar aqui porque eu fiz as minhas anotações para justamente fazer esse vídeo aqui, passando um relato geral do qual foi o consumo, tudo certinho. Só não tô achando. Achei. Vamos lá. Ó, de gasolina para ir, eu gastei R$ 779,37. Fiz o primeiro abastecimento, enchi o tanque. Fiz o segundo, completou. E eu fiz o terceiro, se eu não me engano, foi R$200. Se você quiser ver a íntegra, tem um vídeo já no canal da ida. Tem um vídeo da volta. Tem os vídeos andando lá em Imperatriz, tá? Então você pode conferir tudo isso aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards também. Vai ficar ou é desse canto ou é nesse canto aqui. Então só de gasolina eu gastei R$ 779,37. Meu relógio falando comigo aqui. De pedágio, se eu não me engano foi 7 pedágios, tá? Eu gastei R$ 80,56 de pedágio aqui do Goiás até no Maranhão, tá? Então a ida foi isso. Em relação à estrada, eu achei boa esse trajeto aqui do Goiás. Tocantins tem umas partes que tá em reforma, tem umas partes um pouco ruins, mas assim, comparado à primeira vez que eu fui, a estrada dá um tapete. Que na primeira vez que eu fui tinha buraco na estrada mesmo. Então dessa vez já corrigiram. Na primeira vez que eu fui não tinha nenhum pedágio. Então adicionaram vários pedágios. Consequentemente, na lógica se tem uma empresa tomando conta ali da via, é pra via tá melhor. Então realmente tá melhor, tá? Essa parte que tem ali pedágio, ela tá muito boa. Então chegando ali no Tocantins tem umas partes ruins, chegando no Maranhão também tem umas partes ruins. Então esse foi o gasto pra gente ir. Pra gente voltar, cadê? Também tenho aqui. Pra voltar, eu gastei R$ 744,11 de gasolina, tá? Esse valor aqui, ele deu 118 litros e 47 de gasolina que foi gasto em relação, não o gasto total, tá? Mas o que entrou de gasolina comparado com o valor que eu paguei, tá? Então no primeiro abastecimento para voltar, aqui eu passando já os relatórios, eu gastei 314,33, entrou 50 litros e 78. O Fluencer ele tem 60 litros no tanque, tá? Que é a capacidade. No segundo eu completei, eu gastei R$ 269,78. Entrou 42 litros e 89. E no terceiro abastecimento eu coloquei R$ 160, que entrou 24 litros e 80, tá? Em relação a pedágio, R$ 84,80 foi o gastos com pedágio, se eu não estiver errado aqui o cálculo. Então basicamente o valor para ir e para voltar foi esse, ficou na média ali e o valor total deu R$ 828,91. Então não deu nessa média de 800 e alguma coisinha para mim ir e para voltar. Se eu fosse de ônibus eu ia gastar bem menos, porque de ônibus a passagem ali, o mais caro que você vai encontrar em períodos ali de férias é a média de R$ 350. Período normal eu já comprei passagem para mim ir para lá a R$ 200. Porém eu não queria ir de ônibus porque você chega lá de ônibus e você não tem um transporte para você andar. Tá, então eu quis ir de carro justamente me ter um transporte, para poder sair com minha mãe, passear com ela, que a gente fez muito lá. Então a ideia de ir de carro foi essa. Você não tá dependendo de transporte dos outros, ficar pedindo aplicativo, porque lá
os aplicativos, principalmente a Uber, os motoristas lá estão numa maior frescura, que é o quê? Você vai pedir a corrida, tá lá o valor da corrida. O motorista, quando ele aceita, ele sabe o valor, e o cliente, quando solicita, tem lá o valor do que o aplicativo deu ali para o motorista. Então, os dois sabem o valor. Só que o motorista, quando ele aceita, o que está acontecendo lá? Eles mandam mensagem subindo o valor. Um exemplo, uma corrida deu R$ 15. Aí ele manda mensagem lá, faço por 30, faço por 40 no chat. Então isso eu já vi várias pessoas relatando, até em grupos que eu faço parte, o povo comentando sobre, já vi alguns vídeos, o pessoal postando no TikTok sobre isso, então tá acontecendo muitos lá. Aí a desculpa deles é que não compensa, tá muito barato, não compensa o gasto. Só que eles sabem, já é uma crítica que não tem nada a ver com o vídeo, mas eles sabem. Então, por conta desses detalhezinhos, eu quis ir de carro, que é para poder ter meu transporte lá. A minha intenção era ir de moto, porém eu tive que lavar meu computador, então não daria para levar na moto, que tem o monitor, tem a CPU, não daria. Então eu fui de carro. Em relação à média de consumo lá, eu ia fazer um vídeo, só que eu acabei esquecendo de fazer um vídeo quantos quilômetros ali eu rodei, todo esse período que eu fiquei lá, assim que eu cheguei eu zerei o computador de bordo e eu tava fazendo esse cálculo na média de consumo, quanto que eu rodei, só que para me voltar eu acabei zerando de novo e eu não acabei não conferindo. Então a minha média lá de km por litro tava 5.2, 5.3. Imperatriz tá uma situação horrível. Tem os vídeos aqui sobre Imperatriz lá, a gente andando em algumas ruas, porque a cidade tá um puro buraco. Então você não consegue desenvolver nenhuma velocidade com o carro. Você começa a andar rápido, uma hora você tem que frear para poder desviar de um buraco. Anda rápido, freia, anda rápido e freia. Então você fica nessa inconstância. O carro ele vai puxar mais gasolina, porque vai forçar mais. Toda vez que você para o carro, você força mais para ele sair da inércia. Então, consequentemente, ele vai gastar mais gasolina, tá? Então, a média lá foi a pior média que eu já tive nesse carro. Foi lá em Imperatriz, justamente por conta da situação da cidade. Tem alguns vídeos aqui mostrando esse relato. Em relação ao conforto do carro, na ida, na volta, não tem o que eu reclamar. Tanto a minha ida como a volta, eu fui batido. Na ida, eu parei 2 vezes para me sair com o meu cachorro, para ver se ele queria fazer alguma coisa, para beber água. Beber água não, que eu tava bebendo, mas para ir no banheiro, né? Para ir no banheiro mijar. Parei 2 vezes e eu parei 2 também para abastecer. Então, o total foi 4 vezes que eu parei e desci do carro. Fora isso, era dirigindo direto. Então, não é um carro cansativo para você dirigir. Aí vai do seu cansaço de dar sono ou não. Se você é uma pessoa que, tipo assim, já tem uma certa experiência em viagem e não dá sono assim tão rápido, eu passei muitos anos trabalhando como TI, eu tive que viajar bastante. Então viajava à noite, viajava de dia, então eu já tinha essa certa experiência de ficar acordado às vezes à noite viajando, que às vezes eu viajava, eu trabalhei um período na empresa de rodoviária, no setor de TI, então às vezes eu viajava lá na cabine com os motoristas, tudo. Então eu já tive, por ter alguns anos com isso, então eu acredito que a minha facilidade em dirigir não dá tanto sono assim, aguentar, é por conta disso. Então, se você também tem essa facilidade, você não vai sentir nenhum cansaço dirigindo o carro. É um carro muito confortável, é um carro seguro para você fazer ultrapassagem, é um carro que para você andar ali na velocidade, digamos que da via, é um carro muito econômico. Então, se você for ver os meus vídeos, tanto da ida como da volta, na ida eu consegui fazer a melhor média de 14 quilômetros por litro. Claro, na ida estava frio, eu estava com o vidro levantado e o ar desligado. Então, até o momento que eu estava com o ar desligado, estava nessa média de 14 km por litro. Quando eu liguei o ar, ele baixou ali para 13,6,5 na ida. Na volta, a gente veio com o ar-condicionado ligado o tempo todo em 16,5. A melhor média que eu fiz na volta foi 13,7 com o ar ligado. Só que essa média foi andando no limite da via, dando ali no máximo 90, 100, 110 no máximo, tá? Então eu pisava quando era para ultrapassar outro veículo. Então é um carro que eu achei sim muito econômico, tá? Não fiz a viagem toda com essa economia, por quê? Porque você vê a retona, você quer acelerar. Você vê uma reta, não tem ninguém na tua frente, você vai querer acelerar. Então em alguns percursos sim, quando eu tava chegando já, tanto na ida eu dei uma apressada para chegar mais rápido, na volta também eu já dei uma apressada para chegar mais rápido. Mas se você for andar todo o tempo, o limite da via, é um carro muito econômico. E essa economia toda
eu percebi depois que eu fiz algumas revisões, troca filtro, velas, bombina, depois que eu fiz essas trocas ali, coloquei peças novas e originais. No caso, acho que o filtro não, as velas não foram, as melhores peças que eu achei. Então, os bicos, não, o filtro e as bombinas foram originais. Eu não sei, tem vídeo tudo aqui no canal, se você quiser conferir, vai na playlist de revisões. Tem tudo que eu faço no meu carro, eu posto aqui. Então se você quiser ver as revisões que eu fiz, vai na playlist de revisões. Então depois que eu fiz essas revisões, o mecânico tinha até comentado que eu ia perceber uma economia de combustível. E realmente eu percebi, porque na primeira vez que eu fui para o Maranhão com esse carro, a minha melhor média, se eu não me engano, foi 12,5. E agora, eu pisando muito, eu consegui fazer ali uma média de 13, tá? Aí quando eu comecei a esgoelar o carro, caiu para 12. Eu cheguei aqui, acho que na volta 12,1, porque eu tava já acelerando ali 150, 160, 170, tá? Para chegar. Mas se você for andar ali 130, até 140, eu acredito que você consegue, dependendo do seu carro, você consegue ali chegar numa média de 13, tá? Eu falando pela minha experiência, no meu carro eu conseguiria chegar nessa média, tá? Então é um carro muito econômico, muito confortável. Em relação à cidade e à parte de suspensão do carro, a suspensão do meu carro eu tenho que trocar algumas peças, mas mesmo assim, lá na cidade toda esburacada, você sente um certo conforto em andar com o carro. Imperatriz está destruído, mas mesmo assim, com o carro, que eu tenho algumas, tem bucha que eu preciso trocar, tem algumas coisas na suspensão que eu preciso trocar, mas mesmo assim, é um carro muito confortável, comparado a outros carros que eu já cheguei a andar lá. Então fica aquele bate-bate que você fica num desconforto. Com o Fluence não senti esse desconforto. Claro que por conta da bucha, algumas coisas assim, você sente uma batida seca, mas ainda assim não é algo desconfortável, tá? Então, em resumo, foi uma viagem tranquila, graças a Deus, tanto para ir como para voltar. Tanto na ida como na volta fui batido direto, então pelo conforto do carro, pela segurança do carro, eu não tive nenhum medo ou cansaço de eu tenho que encostar aqui para me descansar um pouquinho porque eu não tô aguentando mais dirigir. Não teve isso, eu consegui chegar, ir tranquilo e chegar tranquilo. Claro que quando você tá já chegando ali, você passa ali 20 horas dirigindo. Nas duas vezes eu acordei 4 horas da manhã. No caso, pra mim vir de lá, eu acordei 3 horas, 3h20. Então você acorda, eu fui dormir muito tarde, acordei muito cedo, dá um certo sono quando você já tá chegando aqui. Mas em relação a cansaço, não, tá? Então esse é o meu resumo sobre a minha viagem, foi tranquila, tá? Estou programando fazer mais viagens. Agora eu pretendo voltar lá, mas com a moto. Pretendo voltar de moto para me buscar, eu deixei um computador lá arrumando. E eu pretendo voltar lá para buscar, só que eu quero ir na moto. Já na moto é diferente, você tem que ir parando